A manhã de outubro saudou Sofia Inácio com o sopro fresco do outono. Ela estava parada junto à janela do apartamento alugado, embalando a sua filha Elisa, de 1 ano, nos braços, e olhava para um anúncio na internet que poderia mudar as suas vidas. Família procura empregada doméstica interna. Condições a discutir individualmente. Telefone. Elisa ressonava suavemente no seu ombro. Os seus macios cabelos castanhos faziam cócegas no pescoço de Sofia. A menina era uma criança extraordinariamente calma. Raramente chorava, dormia muito e conseguia brincar horas a fio com as suas argolas no parque. Sofia pensava frequentemente que a filha parecia compreender a sua situação difícil e tentava não causar problemas desnecessários. Aos 21 anos, Sofia já conhecera a amargura da traição. O pai de Elisa desapareceu ao saber da gravidez, deixando a jovem mulher sozinha com os seus problemas. Era extremamente difícil encontrar trabalho para uma mãe solteira com uma criança pequena. O dinheiro derretia como neve ao sol da primavera, a renda do apartamento exigia sacrifícios cada vez maiores. Sofia pegou no telefone e marcou o número. A voz do outro lado revelou-se agradável, feminina. Alô? Estou a ligar por causa da vaga de empregada doméstica. Ainda está disponível? Sim, claro. Chamo-me Lídia Pereira. E você? Sofia Inácio. Tem uma filha de 1 ano se não for problema. Fez-se silêncio do outro lado da linha. Desculpe, pode repetir, por favor? Tenho uma filha pequena, a Elisa. Tem 1 ano. Entendido. Já trabalhou como empregada doméstica antes? Não, mas sou muito responsável, cuidadosa, sei cozinhar, limpar, lavar roupa. O mais importante para mim é a estabilidade e a possibilidade de estar perto da minha filha. Lídia Pereira ficou em silêncio por um momento, claramente a ponderar algo. Venha amanhã às 10 da manhã. Anote a morada. Depois da conversa, Sofia sentiu uma estranha agitação. Algo na voz daquela mulher pareceu-lhe familiar. O resto do dia passou em preparativos. Sofia lavou e passou a sua única blusa formal e saia escura. Juntou todos os documentos numa pasta, preparou uma pequena mala com coisas para Elisa. A menina parecia sentir a importância do momento e comportou-se de forma especialmente sossegada. À noite, ao deitar a filha, Sofia sussurrou-lhe: Amanhã vamos a um encontro muito importante, pequenina. Talvez encontremos uma nova casa, onde nos sintamos bem. Elisa olhou para a mãe com os seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os de Sofia, e balbuciou baixinho, como se concordasse. A casa dos Marques impressionava pelo seu tamanho. A residência de 2 andares com colunas, um jardim bem cuidado e uma fonte em frente à entrada, indicava que os donos realmente não precisavam de dinheiro. Sofia passou pelos imponentes portões de ferro forjado, levando a filha nos braços. À entrada, foi recebida pela governanta, uma mulher de meia idade num vestido cinzento impecável. É a Sofia Inácio? A senhora espera por si na sala de estar. Sofia assentiu, apertando Elisa com mais força contra si. A menina olhava desconfiada em redor, mas não chorava. A sala de estar estava mobilada com móveis caros em estilo clássico. As janelas altas deixavam entrar a luz da manhã, brincando nos lustres de cristal. Junto à lareira estava um homem de 45 anos com uma barba bem aparada. Era Vladimiro Gonçalves Marques, como disse a governanta. Entre, por favor, sente-se, disse ele, indicando uma poltrona. A dona Lídia já desce. Sofia sentou-se cuidadosamente, acomodando Elisa no seu colo. Vladimiro Gonçalves observava a criança com curiosidade. Que menina bonita, comentou ele. Como se chama? Elisa. Que nome bonito! E quantos anos tem? Fez 1 ano em agosto. Nesse momento, ouviram-se passos na escada. Sofia levantou a cabeça e viu uma mulher de beleza estonteante. Lídia Pereira Marques descia os degraus de mármore como uma rainha. Tinha 39 anos, mas parecia mais nova. Os cabelos escuros estavam presos num penteado elegante e um vestido verde esmeralda realçava a sua figura esguia. Olá, Sofia, disse ela, aproximando-se. O seu olhar pousou em Elisa e as palavras ficaram suspensas nos seus lábios.
A menina, nesse instante, levantou a cabeça e olhou para a desconhecida com os seus grandes olhos castanhos. Foi como se uma faísca saltasse entre elas. Lídia Pereira parou petrificada. O rosto ficou mortalmente pálido. Os olhos arregalaram-se de horror ou surpresa. De onde? De onde tens esta bebê? Sussurrou ela quase inaudivelmente. O mundo à sua volta começou a girar. A sala turvou-se diante dos seus olhos e Lídia Pereira caiu no chão, inconsciente. Lídia! Gritou Vladimiro Gonçalves correndo para sua esposa. Sofia saltou da poltrona, apertando a assustada Elisa. O que aconteceu? Fiz alguma coisa errada? Não, não. Tranquilizou-a Vladimiro Gonçalves, ajudando a esposa a recuperar os sentidos. Às vezes acontece-lhe isto. A tensão sobe. Lídia Pereira abriu lentamente os olhos. O seu olhar encontrou imediatamente Elisa e ela estremeceu. Desculpem, murmurou, levantando-se com dificuldade. Acontece-me isto às vezes. Mas Sofia notou que a mulher não olhava para ela, mas sim para Elisa, e nos seus olhos lia-se algo mais do que um simples mal-estar. Talvez seja melhor eu ir embora? Sugeriu Sofia hesitante. Não, disse Lídia Pereira bruscamente e depois suavizou o tom. Quer dizer não, claro que não. Vamos discutir as condições de trabalho. Sentou-se na poltrona em frente sem tirar os olhos da criança. Fale-me de si, pediu ela, esforçando-se por falar calmamente. Tenho 21 anos. Não sou casada. A minha filha é tudo o que tenho na vida. Nunca trabalhei como empregada doméstica antes, mas sei cozinhar, limpar, lavar roupa, costurar. O mais importante para mim é que eu e a Elisa fiquemos juntas. E o pai da criança? Não existe, respondeu Sofia secamente. Lídia Pereira assentiu, continuando a estudar Elisa. Oferecemos alojamento numa casa separada na propriedade. Alimentação, hesitou. E um pagamento simbólico. Daqui a 6 meses podemos arranjar um infantário para a menina. Simbólico? Repetiu Sofia. 300 euros por mês, disse Vladimiro Gonçalves. Mas repito, alojamento e alimentação são por nossa conta, e a criança estará perto. Era uma proposta excelente para Sofia, especialmente porque não havia outras opções. Está bem, concordou ela. Pode começar amanhã? Perguntou Lídia Pereira, e na sua voz havia uma estranha pressa. Claro. Excelente. O Vladimiro Gonçalves mostrar-lhe a casa. Enquanto contornavam a propriedade, Lídia Pereira ficou na sala de estar agarrada às costas de uma poltrona. As suas mãos tremiam e pensamentos ansiosos fervilhavam na sua cabeça. Isto é impossível, pensava ela. Simplesmente impossível. Mas aqueles olhos, aqueles traços faciais. Meu Deus, o que está a acontecer? A casa para os empregados revelou-se acolhedora e espaçosa. 2 quartos, cozinha, casa de banho. Tudo o que era necessário para viver com uma criança. Vladimiro Gonçalves mostrou onde ficava cada coisa. Explicou as regras. O dia de trabalho é das 7h da manhã às 19h da noite, dizia ele. Ajudar a nossa empregada a preparar o pequeno almoço, jantar. Limpeza da casa, lavagem de roupa. Se tiver alguma dúvida, fale com a dona Lídia ou comigo. Sofia assentia, embalando Elisa. A menina começara a ficar irrequieta. Estava na hora de comer. Posso dar de comer à minha filha? Claro, claro. Sinta-se em casa. Se precisar de uma pausa por causa da criança, não nos importamos. Quando Vladimiro Gonçalves saiu, Sofia acomodou Elisa numa poltrona confortável e deu-lhe um biberão com leite. A menina bebia o leite, observando atentamente o novo espaço. Então, pequenina, sussurrava Sofia, esta é a nossa nova casa. Espero que nos sintamos bem aqui. À noite, ela e Elisa mudaram-se definitivamente para a casa. Sofia arrumou as suas poucas coisas, montou o berço para a filha, preparou tudo o que era necessário para o dia seguinte. Antes de dormir, ficou muito tempo à janela, admirando a vista da casa principal. A luz estava acesa numa das janelas e ela via a silhueta de Lídia Pereira. A mulher também estava à janela, a olhar na direção da casa dos empregados. Estranha ela, pensava Sofia.
E a reação a Elisa foi muito invulgar, como se tivesse visto um fantasma. E na casa principal, Lídia Pereira não conseguia encontrar sossego. Andava de um lado para o outro no quarto, incapaz de se acalmar. Lídia, o que se passa contigo? Perguntou Vladimiro Gonçalves, entrando no quarto. Estás tão estranha desde manhã? Nada, só estou cansada, respondeu ela evasivamente. Por causa daquela menina? A Sofia? Não. O que tem ela a ver com isso? Mas Vladimiro Gonçalves conhecia a esposa há muitos anos e sentia que ela escondia algo. Lídia, vivemos juntos há 15 anos. Vejo que algo te preocupa. Talvez fales comigo? Lídia Pereira parou em frente ao espelho e olhou para o seu reflexo. Não, não podia contar a verdade ao marido. Não agora, quando ela própria não entendia nada. Está tudo bem, querido. Foi só um dia difícil. Vladimiro Gonçalves queria insistir, mas a esposa já se virara, dando a entender que a conversa terminara. A primeira semana de trabalho passou surpreendentemente tranquila. Sofia adaptou-se rapidamente às suas funções, e Elisa sentia-se perfeitamente bem no novo ambiente. A menina dormia no berço enquanto a mãe trabalhava ou brincava no parque que Vladimiro Gonçalves instalara numa das divisões da casa principal. Lídia Pereira tentava agir naturalmente, mas Sofia reparava na frequência com que a mulher olhava para Elisa. Por vezes, apanhava a dona da casa a observar a criança, com uma expressão no rosto como se visse algo esquivo e importante. Na sexta-feira de manhã, enquanto Sofia preparava o pequeno almoço, Lídia Pereira entrou na cozinha mais cedo do que o habitual. Elisa estava sentada na sua cadeira alta a brincar com cubos coloridos. Bom dia, cumprimentou a patroa. Bom dia, dona Lídia. O pequeno almoço estará pronto em 10 minutos. Não se apresse. A mulher aproximou-se de Elisa. Posso? Sofia assentiu, observando Lídia Pereira estender cuidadosamente a mão à menina. Elisa olhou para ela e, de repente, sorriu e estendeu os braços para a mulher bonita. Que esperta! Sussurrou Lídia Pereira, pegando na bebê ao colo. Que menina tão boa! Elisa não chorou, não fez birra. Ficou tranquilamente nos braços da desconhecida, a examinar o seu rosto. Ela não tem medo de si, surpreendeu-se Sofia. Normalmente, a Elisa é desconfiada com estranhos. As crianças sentem a bondade, respondeu Lídia Pereira em voz baixa, sem tirar os olhos da criança. Nesse momento, Vladimiro Gonçalves entrou na cozinha. Oh, que quadro maravilhoso! Sorriu ele. Lídia, seguras a bebê como se fosse tua? Lídia Pereira levantou bruscamente a cabeça e olhou para o marido. O pânico surgiu nos seus olhos. O que queres dizer? Perguntou ela, entregando Elisa à mãe. Nada de especial. Apenas reparei que te dás bem com crianças. Pena que não tenhamos conseguido ter os nossos. Fez-se uma pausa constrangedora. Sofia sentiu a tensão e concentrou-se na preparação do pequeno almoço. O pequeno almoço está servido, anunciou ela. À mesa, Vladimiro Gonçalves falava dos planos para o dia, enquanto Lídia Pereira permanecia em silêncio, lançando olhares ocasionais a Elisa, que adormecera pacificamente no seu carrinho. Depois do pequeno almoço, enquanto Sofia limpava a mesa, Lídia Pereira aproximou-se dela. Sofia, posso fazer-lhe uma pergunta pessoal? Claro. Onde nasceu? Em Lisboa. E os seus pais? Sofia franziu o sobrolho. Por que quer saber? Só por curiosidade. É tão jovem e já sozinha com uma criança. Cresci num orfanato, respondeu Sofia secamente. Não conheço os meus pais. Lídia Pereira empalideceu. Num orfanato? Qual? No orfanato número 7 de Lisboa. Por quê? Nada. Só. Lídia Pereira deu um passo atrás. Desculpe, não queria ser intrometida. Saiu rapidamente da cozinha, deixando Sofia perplexa. Lídia Pereira trancou-se no seu escritório e tirou uma pasta amarelada da gaveta da secretária. Documentos que não abria há 20 anos. Atestado da maternidade, boletim de saúde e, o mais importante, o atestado de que uma menina de 1 ano fora entregue ao orfanato número 7 de Lisboa.
As mãos tremiam enquanto relia as linhas familiares. Data de nascimento da filha, 15 de agosto. Elisa também fizera 1 ano em agosto. Coincidência? Abriu o portátil e começou a procurar informações sobre o orfanato. Precisava das listas de crianças que lá estiveram em determinados anos, mas essa informação era confidencial. Durante toda a manhã, Lídia Pereira tentou encontrar alguma pista. Ligou para vários serviços, mas recebeu recusas em todo o lado. A informação sobre crianças de orfanatos era estritamente confidencial. Ao almoço, desceu à sala de jantar onde Sofia punha a mesa. Elisa estava sentada no parque, a brincar com peluches. Sofia, começou Lídia Pereira tentando falar de forma casual. Lembra-se de alguma coisa sobre os seus pais? Não. A rapariga encolheu os ombros. Levaram-me para o orfanato muito pequena, com 1 ano, segundo as educadoras. E documentos? Talvez tenham ficado alguns papéis? Não, só sei que era uma rapariga muito nova. Lídia Pereira quase deixou cair o prato. Sim, ela tinha 18 anos quando eu nasci. E entregou-me ao orfanato aos 19. Por que pergunta? Só por curiosidade, murmurou Lídia Pereira. 19 anos. Era exatamente a idade que ela própria tinha quando deixou a filha no orfanato. Tudo coincidia com uma precisão assustadora. À noite, enquanto Sofia deitava Elisa, Lídia Pereira observava-as da janela. A jovem mãe beijava ternamente a filha, contava-lhe uma história, cantava uma canção de embalar. A mesma canção de embalar que Lídia Pereira cantara à sua bebê 20 anos antes, nos breves meses em que estiveram juntas. Lembrou-se daquela noite terrível em que, não suportando a miséria e a solidão, tomara a decisão de entregar a filha ao orfanato. Tinha apenas 19 anos. Trabalhava como empregada de limpeza, vivia num quarto partilhado, e o pai da criança desaparecera assim que soube da gravidez. Ela ficará melhor sem mim, pensara ela na altura. No orfanato dar-lhe-ão comida, roupa, educação, e eu só arruinaria a vida dela. Mas o coração partia-se de dor quando beijou pela última vez a filha a dormir e a entregou à educadora. A menina acordou, chorou, estendeu-lhe os bracinhos e ela afastou-se, sem olhar para trás. Os anos passaram. Lídia Pereira estudou, arranjou emprego, conheceu Vladimiro Gonçalves. Ele era mais velho, abastado, e ela não lhe contou sobre a filha. Tinha medo de perder a única oportunidade de felicidade. Casaram-se, mas não tiveram filhos. Tentaram a fertilização in vitro, mas a saúde de Lídia Pereira falhou devido à hipertensão e decidiram não arriscar mais. E agora, na casa deles, apareceu uma rapariga que podia ser aquela mesma filha, com uma criança que podia ser sua neta. Passaram 2 semanas. Sofia adaptou-se completamente ao novo trabalho, e Elisa sentia-se em casa. A menina crescia a olhos vistos, tornando-se cada vez mais ativa e curiosa. Lídia Pereira passava cada vez mais tempo na companhia de Elisa. Vinha à cozinha quando Sofia cozinhava, sentava-se ao lado do parque e observava as brincadeiras da criança. Por vezes pegava na menina ao colo e Elisa nunca chorava. Gosta tanto de crianças, observou Sofia um dia. Por que é que você e o Vladimiro Gonçalves não têm os vossos? Lídia Pereira paralisou. Não conseguimos, respondeu ela em voz baixa. Problemas médicos. Que pena, seria uma mãe maravilhosa. Estas palavras feriram Lídia Pereira profundamente. Ela fora mãe há 20 anos e perdera tudo por sua própria estupidez e fraqueza. No sábado de manhã, quando Sofia estava de folga, Lídia Pereira foi à sua casa com uma proposta. Se quiser, pode deixar a Elisa comigo e ir à cidade. Descanse e compre alguma coisa para si. Sofia ficou surpreendida. É muita gentileza da sua parte, mas não posso deixar a minha filha. Por quê? Eu tomo conta dela. Gosto de passar tempo com a bebê. Mas ela pode chorar, assustar-se. Não se preocupe. A Elisa não tem medo de mim, não é, pequenina? Lídia Pereira acariciou suavemente a cabeça da menina. Elisa sorriu e estendeu-lhe os braços. Vê, vai correr tudo bem. Vá, precisa de se distrair e descansar.
Sofia hesitou, mas acabou por concordar. Deu instruções detalhadas sobre a alimentação, o sono, as brincadeiras e saiu para a cidade. Sozinha com Elisa, Lídia Pereira sentiu uma estranha agitação. Pegou na menina ao colo e percorreu a casa, mostrando-lhe os quadros, falando sobre cada divisão. Esta é a sala de estar, dizia ela. E este é o escritório do avô Vladimiro. E aqui seria o teu quarto se... Parou percebendo que estava a pensar em voz alta. Elisa ouvia atentamente, balbuciando ocasionalmente em resposta. Quando chegou a hora de comer, Lídia Pereira lidou habilmente com o biberão e o leite. As suas mãos lembravam-se daqueles movimentos, embora tivessem passado 20 anos. Depois de comer, a menina adormeceu nos seus braços. Lídia Pereira ficou sentada na poltrona, com medo de se mexer, a olhar para a bebê. O coração apertava-se de ternura e saudade. Nesse momento, Vladimiro Gonçalves entrou em casa. Lídia, onde... Parou ao ver a esposa com a criança nos braços. Onde está a Sofia? Deixei-a ir à cidade. Decidi ficar com a bebê. Tu? Surpreendeu-se ele. Mas nunca gostaste de crianças de outros. A Elisa é especial, disse Lídia Pereira em voz baixa. Vladimiro Gonçalves aproximou-se e olhou para a menina a dormir. Sabes, ela parece-se um pouco contigo, observou ele, especialmente de perfil. Lídia Pereira estremeceu. O que queres dizer? Bem, os traços faciais, a forma do nariz. Claro, pode ser só coincidência. Vladimiro, não digas disparates. Todas as crianças são iguais nesta idade. Não insisto. Apenas uma observação. Quando Sofia regressou à noite, encontrou Lídia Pereira e Elisa na sala de estar. A mulher lia um livro à criança e a menina estava sentada no seu colo a ver as imagens. Como correu? Perguntou Sofia. Maravilhosamente bem. A Elisa portou-se como um anjo. Comemos, brincamos, passeamos no jardim. Muito obrigada. Há tanto tempo que não estava sozinha. Recorra sempre que quiser. Foi um prazer passar tempo com a sua filha. Naquela noite, Lídia não conseguiu dormir. Estava cada vez mais convencida de que Sofia era sua filha. Demasiadas coincidências. Idade, orfanato, aparência. E Elisa? Elisa era tão parecida com a própria Sofia em criança. Mas como verificar? Como saber com certeza? A solução surgiu inesperadamente. Lídia Pereira lembrou-se do teste de ADN. Era a única forma de dissipar as dúvidas ou confirmar a terrível suspeita. Na segunda-feira de manhã, dirigiu-se a um laboratório médico. O consultor explicou que, para a análise, eram necessárias amostras de material biológico: cabelo, saliva ou sangue. Os resultados estarão prontos dentro de uma semana, disse ele. A precisão da análise é de 99,9%. Lídia Pereira comprou um kit para recolha de amostras e regressou a casa. Agora precisava de esperar pelo momento certo. A oportunidade surgiu no dia seguinte. Sofia lavava a louça depois do almoço e Elisa dormia de lado no seu carrinho na sala. Lídia Pereira aproximou-se cuidadosamente da criança a dormir. A menina ressonava pacificamente com os bracinhos abertos. A mulher cortou cuidadosamente uma madeixa de cabelo da sua nuca, tentando não acordar a bebê. Obter uma amostra de Sofia revelou-se mais difícil. Lídia Pereira procurou uma oportunidade durante vários dias, até que finalmente foi à casa dos empregados. Lá reparou que a rapariga deixara a sua escova na casa de banho, na qual ficaram longos cabelos castanhos. Agora faltava apenas a sua própria amostra. Lídia cortou uma madeixa do seu cabelo. Com o coração a bater descontroladamente, Lídia Pereira levou as amostras ao laboratório. Agora restava apenas esperar. A semana arrastou-se penosamente longa. Lídia Pereira tentou comportar-se como habitualmente, mas Vladimiro Gonçalves notava o seu nervosismo. Lídia, o que se passa contigo? Perguntou ele uma noite. Andas estranha nos últimos dias. Só estou cansada, respondeu ela evasivamente. Talvez devêssemos ir a algum lado. Descansar? Não, não quero ir a lado nenhum. Vladimiro Gonçalves franziu o sobrolho.
A esposa tornava-se cada vez mais reservada e isso preocupava-o. Na sexta-feira de manhã, Lídia Pereira recebeu uma chamada do laboratório. Os resultados estavam prontos. Disse ao marido que ia tratar de uns assuntos e foi buscar a análise. O consultor estendeu-lhe um envelope selado. Quer que lhe explique o resultado? Não, obrigada. Eu trato disso. Lídia Pereira sentou-se no carro e, com as mãos a tremer, abriu o envelope. Os olhos percorreram as linhas, mas ela não conseguia concentrar-se no texto. Finalmente encontrou a linha principal. A probabilidade de parentesco entre as amostras é de 99,97. Conclusão: os indivíduos testados são biologicamente aparentados. Filha, mãe, neta. O envelope caiu-lhe das mãos. Lídia Pereira ficou sentada no carro a chorar. Há 20 anos entregara a filha a um orfanato e agora o destino trouxera-a de volta como empregada doméstica. Sofia era sua filha, Elisa sua neta. O que fazer agora? Como contar a verdade a Sofia? Como explicar a Vladimiro Gonçalves que escondera dele uma parte tão importante da sua vida? Conduziu até casa, mas não conseguiu entrar. Ficou muito tempo sentada no carro a organizar os pensamentos. Pela janela, via Sofia a brincar com Elisa no jardim. A menina dava os seus primeiros passos hesitantes e a mãe amparava-a quando caía. Perdi tudo, pensava Lídia Pereira. As primeiras palavras, os primeiros passos, os primeiros sorrisos, e agora não posso perder a infância da minha neta. Enxugou as lágrimas e entrou em casa. Precisava de tomar uma decisão. Naquela noite, ao jantar, Lídia Pereira começou a falar várias vezes, mas não conseguia encontrar as palavras. Vladimiro Gonçalves notou o seu estado. Lídia, estás pálida. O que aconteceu? Nada, respondeu ela automaticamente. Não pode ser nada. Andas muito estranha há várias semanas. Desde que a Sofia e a criança chegaram. Lídia Pereira levantou os olhos e olhou para o marido. Talvez devesse contar a verdade agora? Vladimiro, o que faria se soubesses que no passado cometi um erro terrível? Que erro? Hipoteticamente. Lídia, amo-te seja como for. Estamos casados há 15 anos e sei que és uma boa pessoa. Nenhum erro do passado mudará os meus sentimentos por ti. Mesmo que esse erro envolva crianças? Vladimiro Gonçalves franziu o sobrolho. Do que estás a falar? De nada. Estou só a pensar. Mas ele não acreditou. Algo estava definitivamente a acontecer, e estava relacionado com Sofia e a sua filha. No dia seguinte, Lídia Pereira decidiu falar com Sofia. Encontrou a rapariga no jardim, a estender roupa. Elisa estava sentada no carrinho, a brincar com cubos coloridos. Sofia, podemos conversar? Claro, dona Lídia. Aconteceu alguma coisa? Conte-me sobre a sua infância, sobre o orfanato. Sofia ficou surpreendida, mas respondeu. O que quer saber especificamente? Tudo. Como viveu, quem a educou, do que se lembra. Não me lembro de muito. A educadora Ana Miguel era simpática. O dormitório para 20 pessoas, o refeitório onde comíamos, ensinaram-nos a ler, a escrever, prepararam-nos para a escola. E sobre os seus pais, disseram-lhe alguma coisa? Apenas que a mãe era muito nova. O pai não foi mencionado nos documentos. Nunca tentou encontrá-los. Sofia hesitou. Tentei. Quando fiz 18 anos, recorri a vários serviços, mas a informação é muito escassa. A mãe, muito provavelmente, era de uma família desfavorecida, para entregar uma criança. Talvez não tivesse escolha. Há sempre uma escolha. Se uma mulher tem um filho, deve cuidar dele, não livrar-se dele. Estas palavras trespassaram Lídia Pereira como uma faca. Mas às vezes as circunstâncias. Que circunstâncias podem justificar o abandono do próprio filho? Disse Sofia com fervor. Cresci sem amor maternal, sem família. Sabe o quão doloroso é ver outras crianças serem levadas para novas famílias e ninguém te querer a ti? Sofia, desculpe, não queria falar tão rudemente. É só que este assunto é doloroso para mim. Lídia Pereira percebeu que, por enquanto,
Não podia revelar a verdade. Sofia odiava demasiado a mãe que a abandonara. Compreendo, disse ela em voz baixa. Peço desculpa por ter tocado num assunto desagradável. Não faz mal. Só quero dar a Elisa tudo o que não tive. Amor maternal, carinho, estabilidade. É uma mãe maravilhosa, disse Lídia Pereira sinceramente. Tento ser, às vezes tenho medo de não conseguir, de repetir o destino da minha mãe. Nunca repetirá, vejo como ama a Elisa. Depois desta conversa, Lídia Pereira percebeu que a verdade poderia destruir o frágil equilíbrio que se estabelecera nas suas vidas. Sofia odiava a mãe que a abandonara. Como reagiria ao saber que essa mulher era a sua patroa e a sua própria mãe? Mas guardar tudo para si tornava-se insuportável. Lídia Pereira percebia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona de qualquer maneira. Passou mais um mês. Elisa crescera visivelmente e tornara-se mais ativa. Já andava com confiança, começava a dizer as primeiras palavras. Surpreendentemente, uma das primeiras palavras foi Lídia. Era assim que ela chamava a dona da casa. Sofia admirava-se de como a filha se afeiçoara a Lídia Pereira. A menina procurava-a, alegrava-se com a sua chegada, chorava quando ela saía. Parece que a Elisa gosta mais de si do que de mim, brincou Sofia. O que está a dizer? Você é a mãe dela. Mas ela reage a si como se fossem parentes. Lídia Pereira estremecia sempre com estas palavras. Sofia não suspeitava o quão perto estava da verdade. Em dezembro, Vladimiro Gonçalves notou que a esposa perdera completamente a tranquilidade. Dormia mal, chorava frequentemente e tornara-se distraída e nervosa. Lídia, insisto que me contes tudo, disse ele uma noite. Vejo que estás a sofrer, talvez eu possa ajudar. Não podes ajudar. Ninguém pode. Tenta. Somos marido e mulher. Devemos partilhar os problemas. Lídia Pereira ficou em silêncio por um longo tempo. E depois começou a chorar. Vladimiro, enganei-te todos estes anos. Do que estás a falar? Tive uma filha, antes de nos conhecermos. Tive-a aos 18 anos e, um ano depois, entreguei-a a um orfanato. Vladimiro Gonçalves ficou petrificado. Filha, nunca disseste? Não podia. Tinha medo que não me compreendesses, que me rejeitasses. Mas por que te lembraste disso só agora? Porque... Lídia Pereira inspirou fundo. Porque a Sofia é ela, a minha filha, que entreguei ao orfanato. Vladimiro Gonçalves levantou-se lentamente da poltrona. O que disseste? Fiz um teste de ADN. A Sofia é minha filha e a Elisa é minha neta. Isso é impossível, mas é verdade. Todas as coincidências. Idade, orfanato, aparência. Reconheci a Elisa na Sofia desde o primeiro olhar, mas não conseguia acreditar. Vladimiro Gonçalves passeou pela sala tentando assimilar o que ouvira. Então, todo este tempo, a nossa empregada era tua filha? Sim. E ela sabe? Não. E não sei se devo contar. Como assim não deves? Ela tem o direito de saber a verdade. Ela odeia a mãe que a abandonou. Se eu contar a verdade, ela pode levar a Elisa embora e perdê-las-ei as duas para sempre. Lídia, não podes construir relações na mentira. Mas não sei como contar. Como explicar por que a abandonei? Vladimiro Gonçalves sentou-se ao lado da esposa e pegou-lhe nas mãos. Conta-me tudo. Desde o início. E Lídia Pereira contou como, aos 18 anos, ficou sozinha com uma criança pequena. Sobre a miséria, a solidão, o medo. Sobre como pensou que, ao entregar a filha ao orfanato, lhe dava uma hipótese de uma vida melhor. Era jovem, estúpida, chorava ela. Pensei que pessoas boas a adotariam. Não sabia que ela ficaria no orfanato até a maioridade. Por que não me contaste antes? Tive medo. Medo que me rejeitasses. Lídia, amo-te. O teu passado não mudará isso. Mas agora, o que fazer? Contar a verdade. A Sofia deve saber quem é a sua mãe. E se ela não perdoar? Se não perdoar, não perdoará. Mas ela tem o direito de saber.
Lídia Pereira passou vários dias a reunir coragem. Percebia que a conversa seria muito difícil, mas não podia adiar mais. Na quarta-feira à noite, quando Vladimiro Gonçalves saiu para tratar de assuntos, ela foi à casa de Sofia. A rapariga estava a deitar Elisa. Dona Lídia, aconteceu alguma coisa. Precisamos de conversar. A sério? Está bem. Espere um minuto. A minha filha já adormece. Lídia Pereira sentou-se na poltrona e observou Sofia a cantar suavemente uma canção de embalar. A mesma canção que ela própria cantara 20 anos antes sobre ursos polares. Adormeceu? Disse Sofia saindo do quarto. Sobre o que queria falar? Sente-se, por favor. Sofia sentou-se em frente, surpreendida pelo tom sério da patroa. Sofia, o que faria se soubesses que a tua mãe estava viva? Não percebo. Responde apenas. O que farias? Não sei. Talvez quisesse encontrá-la. Perguntar por que me abandonou. E conseguirias perdoar? Depende das razões. Mas dificilmente. Já lhe disse que não consigo perceber como se pode abandonar o próprio filho. E se ela tivesse razões muito sérias? Dona Lídia, aqui vêm estas perguntas. Lídia Pereira pegou no envelope com os resultados do teste de ADN da mesa. Por que a tua mãe está viva e está sentada à tua frente? Sofia não percebeu imediatamente o significado das palavras. O que quer dizer? Sofia, eu sou a tua mãe. Entreguei-te a um orfanato quando tinhas 1 ano. A rapariga empalideceu. Isso é impossível. Aqui estão os resultados do teste de ADN. Lídia Pereira estendeu o envelope. Probabilidade de parentesco: 99,98. Sofia pegou nos papéis com as mãos a tremer e começou a ler. As letras dançavam diante dos seus olhos, mas o essencial ela percebeu. Não, sussurrou ela. Não, não pode ser verdade. É verdade, filha. Não me chame filha, explodiu Sofia saltando do lugar. Não tem esse direito. Sofia, ouve-me. Ouvir? O que devo ouvir? Como me abandonou quando eu tinha apenas 1 ano? Como me entregou a um orfanato, onde passei toda a minha infância? Tinha 19 anos, estava sozinha, sem dinheiro, sem trabalho, com uma filha de 1 ano nos braços. E isso é desculpa? Eu também estava sozinha quando tive a Elisa, mas nunca pensaria em entregá-la. Os tempos eram outros, as condições. Que condições? Que tempos? Simplesmente não quis ter o trabalho comigo. Sofia andava pela sala como um animal ferido. E depois casou com um homem rico, viveu no luxo e esqueceu-se da filha. Mentira, nunca te esqueci. Mente. Se não tivesse esquecido, ter-me-ia procurado. E contratou-me como empregada doméstica. Não sabia que eras tu. Só descobri depois quando vi a Elisa. Ela parece-se tanto contigo em criança. É uma cópia. E então, decidiu brincar às famílias, fingir ser avó? Não, queria contar a verdade, mas tive medo. Medo. Medo de quê? Que eu não a perdoasse? Que levasse a Elisa embora e fosse embora? E teve razão em ter medo, gritou Sofia. Não a perdoo, nunca. No quarto, Elisa começou a chorar, acordada pelos gritos. Agora está contente? Disse Sofia, dirigindo-se à filha. Acordou a Elisa. Sofia, espera. Saia. Saia daqui. Não quero vê-la. Lídia Pereira ficou parada no meio da sala e as lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas. Percebo que esteja zangada, mas deixa-me explicar. Não sou sua filha, não tenho mãe. Saia. Lídia Pereira dirigiu-se lentamente para a saída. À porta, virou-se. Amo-te, Sofia. Sempre te amei e amo a Elisa. Penses o que pensares. Se amasse, não teria abandonado, disse Sofia em voz baixa, sem se virar. A manhã seguinte foi sombria. Sofia não dormiu a noite toda, a acalmar Elisa e a repensar o que ouvira. Não conseguia acreditar que Lídia Pereira fosse sua mãe, a mulher que vivia no luxo enquanto a sua filha crescia num orfanato. Vladimiro Gonçalves foi ter com ela de manhã cedo.
Sofia, podemos conversar? Sobre o quê? Sobre o fato de a sua esposa ser minha mãe? Sabia? Só soube ontem. A Lídia contou-me tudo. Tudo? E como é que ela se justificou? Não se justificou. Explicou as circunstâncias. Que circunstâncias podem justificar o abandono de uma criança? Vladimiro Gonçalves sentou-se em frente. Sofia, compreendo a sua dor, mas tente ver a situação de fora. A Lídia tinha 19 anos. Estava sozinha, sem dinheiro, sem apoio, com uma criança de 1 ano. Vivia num quarto partilhado, trabalhava como empregada de limpeza. O pai da criança desapareceu. Ela pensou que, ao entregá-la ao orfanato, lhe dava uma hipótese de uma vida melhor. E aconteceu o contrário. Sim, aconteceu o contrário. Mas ela não podia saber. Esperava que fosse adotada e que lhe dessem uma vida melhor. Por que é que ela não me contou a verdade logo? Tinha medo da sua reação. Via como se sentia em relação à mãe que a abandonou. E sentia-me bem. Sofia, a Lídia sofreu toda a vida pelo que fez. Ela ainda se culpa. E não podíamos ter filhos. E eu devo ter pena dela? Não, mas talvez valha a pena tentar compreender. Compreender? Vladimiro Gonçalves, sabe o que é um orfanato? Não é um sanatório. É um dormitório frio, comida má, indiferença das educadoras. É quando vês outras crianças serem levadas para novas famílias e ninguém te querer a ti. A Lídia não sabia que seria assim. Devia saber? Devia ter pensado. Tinha 19 anos, Sofia. Nessa idade cometem-se erros frequentemente. E eu não cometi erros. Também tive a minha filha aos 20 anos, fiquei sozinha, mas não a abandonei. Tem razão, mas o que você fez não anula o fato de a Lídia ser sua mãe. E ela ama-a. Se ama, demonstra-o de forma muito estranha. Dê-lhe uma oportunidade de explicar tudo. Ouça-a. Não quero. Então o que vai fazer? Ir embora daqui, encontrar outro trabalho. E a Elisa? Afeiçoou-se a Lídia. A Elisa é minha filha. Eu decido. Mas pense nela. Tem uma avó, um avô, uma casa. Tem uma mãe. Isso é suficiente. Vladimiro Gonçalves percebeu que era impossível convencer Sofia naquele momento. Estava demasiado magoada e zangada. Está bem? Disse ele. Mas dê tempo a si mesma para pensar. Não tome decisões precipitadas. Depois de ele sair, Sofia começou a fazer as malas. Queria ir embora o mais rápido possível. Enquanto isso, Lídia Pereira não saía do quarto o dia todo. Estava deitada na cama a chorar. Tudo o que temia acontecera. A filha odiava-a e ia embora, levando a neta. Vladimiro Gonçalves trazia-lhe comida, mas ela não comia nada. Lídia, não pode ser assim. Ah, tens de fazer alguma coisa. O que posso fazer? Ela odeia-me. Explicar-lhe tudo como aconteceu. Falar dos teus sentimentos, de como viveste todos estes anos. Ela não vai querer ouvir. Tenta. Vladimiro, talvez seja melhor assim? Talvez eu não tenha direito ao perdão? Tens. Eras uma rapariga jovem, solitária, assustada. Sim, cometeste um erro. Mas isso não faz de ti um monstro. Destruí a vida da minha filha. Não destruíste. Olha para ela. Cresceu uma mulher forte e independente. É uma mãe maravilhosa. Mas ela odeia-me. Por enquanto odeia, mas talvez quando a dor passar consiga compreender. Lídia Pereira levantou-se e aproximou-se da janela. No pátio, Sofia passeava com Elisa. A menina dava passos hesitantes na relva e a mãe segurava-lhe a mão. Vão embora, disse Lídia Pereira em voz baixa. Sei, mas ainda não é tarde para emendar tudo. Como? Fala com ela outra vez, abertamente, honestamente. Conta-lhe os teus sentimentos. Ela não vai querer ouvir. Então escreve uma carta. Se ela não quiser falar, que leia. Lídia Pereira ficou pensativa. Uma carta. Talvez valesse mesmo a pena tentar? Sentou-se à secretária e pegou numa caneta. O que escrever? Como explicar o inexplicável? Cara Sofia, começou ela. Compreendo que não tenho o direito de te chamar filha. Perdi esse direito há 20 anos quando te entreguei ao orfanato.
mas quero que saibas a verdade sobre o que aconteceu naquela altura. Escreveu por muito tempo, recordando cada dia daquele outono terrível em que decidiu separar-se da filha. Escreveu sobre a fome, o frio, a solidão, sobre como chorava à noite apertando a bebê ao peito, sobre como temia pelo seu futuro. Pensei que te entregava em boas mãos, escreveu ela. Pensei que serias adotada, que te dariam uma família amorosa. Não sabia que passarias toda a infância num orfanato. Se soubesse, nunca teria tido coragem. Contou como pensou toda a vida na filha perdida, como todos os anos, no aniversário de Sofia, comprava um bolo e acendia velas, imaginando que a filha estava ao seu lado. Sei que não mereço o perdão, terminava ela, mas quero que saibas. Amo-te, sempre te amei e amo a Elisa. Ela para mim não é apenas uma neta, mas uma ligação contigo, uma parte daquilo que perdi. A carta ficou longa, escrita com dor e lágrimas. Lídia Pereira releu-a e hesitou. Valeria a pena entregá-la a Sofia? De manhã, Lídia decidiu-se. Esperou que Sofia saísse da casa e deixou a carta na mesa da cozinha, onde a rapariga preparava o pequeno almoço. Sofia encontrou o envelope quando regressou do passeio. Nele estava escrito Sofia em letras grandes. Olhou para ele por muito tempo sem coragem de o abrir. Elisa brincava no parque, olhando ocasionalmente para sua mãe. Finalmente, Sofia abriu o envelope e começou a ler. A cada linha, o seu rosto mudava. A raiva dava lugar à surpresa. A surpresa à dor. A dor à reflexão. Leu a carta 2 vezes, depois sentou-se no sofá e fechou os olhos. Pensamentos fervilhavam na sua cabeça. Lídia Pereira escrevera de forma tão sincera, tão dolorosa que era impossível duvidar da veracidade das suas palavras. 19 anos, pensava Sofia. Tenho agora 21, apenas 2 anos mais. O que faria eu numa situação assim? Sozinha, sem dinheiro, sem apoio? Lembrou-se do quão difícil fora para ela própria quando esperava por Elisa. Lídia! Chamou Elisa do parque, estendendo os bracinhos para a porta. Sofia pegou na filha ao colo. A menina claramente sentia a falta de Lídia Pereira, que não aparecia há 2 dias. Lídia! Repetiu a bebê. Não, pequenina. A Lídia não está. Mas Elisa continuava a repetir aquele nome e Sofia sentiu tristeza. A filha afeiçoara-se à mulher que era sua avó. Teria ela o direito de privar a criança desta ligação? À noite, Sofia releu a carta pela 3ª vez. Alguns momentos tocaram-na especialmente. Lídia Pereira escrevera sobre como comprava um bolo no aniversário da filha todos os anos, sobre como sonhava encontrá-la acidentalmente na rua, sobre como temia que a filha a odiasse. Tive medo de te procurar, escrevera ela, medo que me rejeitasses. Mas quando o destino te trouxe à minha casa, percebi que recebera uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de pelo menos emendar um pouco o meu erro. Sofia pousou a carta e aproximou-se da janela. Na casa principal, a luz estava acesa no quarto de Lídia Pereira. A silhueta da mulher movia-se pelo quarto. Claramente não encontrava sossego. Ela também sofre, pensou Sofia. Sofre há 20 anos. No dia seguinte, Sofia tomou uma decisão. Não conseguia perdoar Lídia Pereira, mas também não conseguia continuar a odiá-la, sabendo toda a verdade. Precisava de falar novamente, com calma, sem emoções. Deitou Elisa na casa e foi à casa principal. Lídia Pereira estava sentada na sala de estar a olhar pela janela. Parecia abatida, doente. Dona Lídia, disse Sofia em voz baixa. A mulher virou-se, os seus olhos estavam vermelhos de chorar. Sofia, leste a carta? Sim, e decidiste sentar-me e conversar normalmente. Lídia Pereira assentiu, indicando a poltrona em frente. Li a sua carta, começou Sofia, e percebi que a situação foi mais complicada do que eu pensava. Mas mesmo assim não consegues perdoar. Não sei. É muito difícil. Toda a vida imaginei a minha mãe como uma mulher sem coração que simplesmente não quis ter o trabalho com uma criança. E afinal? Afinal, ela era tão jovem e perdida como eu. Sofia, compreendo que não tenho o direito de pedir perdão. Tem.
Todos têm direito ao perdão. A questão é se eu conseguirei fazê-lo. E o que sentes agora? Dor? Uma dor enorme. Mas agora não é só a dor de ter sido abandonada. É a dor de perceber que perdemos 20 anos, que cresci sem mãe e você viveu sem filha. É possível emendar alguma coisa? Sofia ficou pensativa. Não sei. O passado não se pode trazer de volta. Mas talvez possamos tentar construir algo novo. O que queres dizer? Não estou pronta para me tornar sua filha imediatamente. Demasiada dor, demasiado tempo perdido. Mas talvez possamos tentar conhecer-nos de novo? Como? Não sei. Como der. Talvez primeiro, apenas como conhecidas, e depois veremos. Ficarás com a Elisa? Ficarei. Mas tem uma condição. Qual? Ninguém deve saber a verdade exceto nós as três, nem a criada, nem conhecidos, ninguém. Não estou pronta para que todos saibam que sou filha da dona da casa. Está bem. Mas a Elisa? A Elisa pode conviver consigo. Vejo que ela se afeiçoou a si. E ela não tem culpa dos nossos problemas. Obrigada, sussurrou Lídia Pereira. Não agradeça. Faço isto não por si, faço por mim e pela minha filha. Compreendo. E mais uma condição. Se em algum momento se tornar demasiado difícil para mim, irei embora e não me impedirá. Não impedirei. Então tentaremos. Ficaram sentadas em silêncio, cada uma a pensar nas suas coisas. O primeiro passo para a reconciliação fora dado, mas o caminho pela frente era longo e difícil. As semanas seguintes não foram fáceis. Sofia e Lídia tentavam encontrar uma linguagem comum, mas nem sempre conseguiam. Demasiada dor se acumulara ao longo dos anos de separação. Por vezes, Sofia olhava para Lídia Pereira e pensava: esta é a minha mãe, a mulher que me deu a luz. Mas o sentimento de amor filial não surgia. Por enquanto, era apenas uma mulher que lhe causara muita dor. Lídia Pereira também sofria. Queria abraçar a filha, dizer-lhe palavras ternas, mas via como ela ficava tensa com qualquer manifestação de proximidade. O único ponto luminoso nesta situação era Elisa. A menina não compreendia o drama familiar devido à sua idade e continuava a alegrar-se com a companhia de Lídia. Procurava a avó, ria nos seus braços, brincava com ela. Lídia, colo, dizia a bebê, estendendo os bracinhos para Lídia Pereira. Sim, pequenina, estou aqui, respondia a mulher, pegando na neta ao colo. Sofia observava estas cenas com sentimentos contraditórios. Por um lado, ficava contente por a filha receber amor e atenção extra. Por outro, temia que Elisa se afeiçoasse mais a Lídia Pereira do que a ela própria. No final de novembro, aconteceu um incidente que mudou muita coisa. Elisa ficou doente, teve febre alta, a criança chorava e não conseguia adormecer. Sofia entrou em pânico, sem saber o que fazer. É preciso chamar um médico, disse ela a Vladimiro Gonçalves. Claro, chamaremos agora mesmo, mas o médico só pôde vir algumas horas depois. Elisa continuava a chorar. A febre não baixava. Sofia sentou-se ao lado do berço e chorou de impotência. Nesse momento, Lídia Pereira entrou no quarto, aproximou-se silenciosamente do berço e pegou na neta ao colo. O que está a fazer? Perguntou Sofia. A ajudar. Tenho experiência com crianças doentes. Que experiência? Trabalhei como enfermeira na minha juventude. Sei como lidar com febre alta. Lídia Pereira trouxe água fresca, molhou uma toalha e começou a passar no corpo de Elisa. A menina acalmou-se gradualmente. É preciso dar um antipirético, disse ela. Mas primeiro tentaremos as compressas. Trabalhava com calma, confiança. E Sofia confiou nela involuntariamente. Elisa começou mesmo a sentir-se melhor. De onde sabe o que fazer? Perguntou Sofia. Depois de te entregar ao orfanato, formei-me em enfermagem, respondeu Lídia Pereira em voz baixa. Trabalhei na pediatria. Pensei que assim poderia redimir a minha culpa, ajudando outras crianças. E trabalhou muito tempo? 2 anos. Por que não contou antes? Não sabia se te interessaria. Pela manhã, Elisa melhorou.
O médico confirmou que a crise passara e agradeceu pelas ações corretas. Lidou muito bem, disse ele a Lídia Pereira. Formação médica. Sim, trabalhei como enfermeira. Depois de o médico sair, Sofia e Lídia Pereira ficaram sozinhas. Elisa dormia no berço e elas sentaram-se à mesa. Obrigada, disse Sofia. Ajudou a minha filha. Ela é minha neta, não podia ficar parada? Mas podia. Podia ter dito que não era problema seu. Nunca diria. Porque trabalhou na pediatria? Pensei que assim poderia, em parte, redimir o que fiz. Se não posso ser mãe da minha filha, pelo menos ajudarei outras crianças. E isso ajudou? Não muito. Cada vez que via uma criança da tua idade, pensava em ti. Perguntava-me como estarias a crescer, o que sentirias se eras feliz. Não fui muito feliz. Sei. E isso é o mais terrível. Não só perdi uma filha, como também a tornei infeliz. Não só infeliz, mas também forte. O orfanato ensinou-me a lutar, a não desistir. Isso é verdade. Cresceste uma mulher forte apenas graças a ti mesma. Mas mesmo assim, cresci e tornei-me uma mãe maravilhosa. Nesse momento, algo mudou entre elas. Sofia olhou pela primeira vez para Lídia Pereira não como a mulher que a abandonara, mas como uma pessoa que sofrera toda a vida pelo seu erro. Dona Lídia, disse ela, posso fazer uma pergunta? Claro. Arrepende-se do que fez? Todos os dias, a todas as horas. É o maior arrependimento da minha vida. E se pudesse voltar atrás, nunca te teria entregado, por nada neste mundo. Preferia que passássemos fome, mas que estivéssemos juntas. Então eu não teria a Elisa. Por quê? Porque teria conhecido outro homem, teria vivido de outra forma? Talvez sim. Mas terias tido uma mãe, e você uma filha. Sim. Ficaram em silêncio, cada uma a pensar nos seus caminhos percorridos. Dezembro trouxe novas mudanças na relação entre Sofia e Lídia Pereira. Depois de Lídia ter ajudado com Elisa doente, o gelo entre elas começou a derreter. Sofia começou a contar mais sobre a sua vida no orfanato. Sobre como cresceu, estudou, sonhou. Lídia Pereira ouvia avidamente cada palavra, tentando recuperar os anos perdidos. Conta mais sobre a tua infância, pediu ela um dia. Sobre o orfanato. Sim, quero saber mais sobre como viveste. E para que lhe serve isso? Vai sofrer ainda mais. Talvez, mas tenho o direito de saber o que a minha filha passou. Sofia contou sobre as outras crianças. Havia casos diferentes. Algumas crianças eram adotadas, outras ficavam até os 18 anos, como eu. Por que não foste adotada? Não sei. Talvez não fosse suficientemente querida. Talvez os potenciais pais quisessem crianças mais novas. Mas eras uma criança bonita. Como sabe? Vi as tuas fotografias de infância. O Vladimiro Gonçalves conseguiu-as do arquivo do orfanato. Ele procurou informações sobre mim? Eu pedi. Queria saber como eras em criança. E o que sentiu? Dor? Uma dor enorme por ter perdido tudo isso. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia na escola. Não perdeu. Apenas não esteve presente. Lídia Pereira percebeu que Sofia ainda não estava pronta para uma reconciliação completa, mas pelo menos deixara de a odiar. Nesse tempo, ocorreram mudanças também na relação com Vladimiro Gonçalves. Ele tentava sinceramente estabelecer contato com Sofia, tratava-a não como empregada, mas como membro da família. Sofia, disse ele um dia, não poderias chamar-me apenas pelo nome? Esse Vladimiro Gonçalves soa demasiado formal. Mas o senhor é meu patrão. Formalmente sim, mas na essência somos família. Não exatamente família. Por quê? Família é quando as pessoas se amam, se apoiam, confiam umas nas outras. Conosco ainda não é assim. E o que é preciso para que seja assim? Tempo, muito tempo. Temos tempo suficiente. Veremos. Elisa, entretanto, crescia e desenvolvia-se. Já dizia várias palavras e entre elas estavam mamã Lídia e avô Vlad, como chamava a Vladimiro Gonçalves. Ela é feliz, observou ele um dia, observando a menina a brincar. Sim, concordou Sofia. Aqui ela tem tudo, espaço, brinquedos, atenção,
e uma avó e um avô. Por enquanto, apenas Lídia e avô Vladi. Mas nós sabemos quem somos na realidade. Sabemos. Mas para ela, por enquanto, isso não importa. E para ti? Para mim é muito importante. A Elisa ganhou a família que eu nunca tive. E tu também tens família? Não, tenho uma mãe a quem não consigo perdoar e um padrasto que tenta ser simpático. Isso não é família. E o que é família, na tua opinião? É quando as pessoas não imaginam a vida umas sem as outras, quando estão dispostas a sacrificar tudo pelos seus entes queridos, quando não há segredos nem ressentimentos. E não pode haver uma família onde há dor, mas também há amor? Não sei. Talvez. Mas por enquanto não estou pronta para tais experiências. Chegou o ano novo. Lídia Pereira propôs celebrarem todos juntos. E Sofia concordou. Foi a primeira festa conjunta, embora ainda não fosse exatamente familiar. Vladimiro Gonçalves enfeitou a árvore de Natal. Sofia preparou a mesa festiva. E Lídia Pereira ocupou-se de Elisa, que aos seus 1 ano e meio estava encantada com as luzes a piscar e os brinquedos brilhantes. Bonito, dizia a bebê apontando para a árvore. Sim, muito bonito, concordava Lídia Pereira, sentando a neta no seu colo. Sofia observava a cena com sentimentos contraditórios. Não te preocupes, disse Vladimiro Gonçalves em voz baixa, notando o seu olhar. Mãe é mãe. Ninguém pode substituí-la no coração de uma criança. Como sabe? Tive uma infância complicada. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 7 anos. Vivi com o meu pai, mas passava muito tempo com a minha avó. Ela amava-me muito, mas não se tornou minha mãe por causa disso. E a sua mãe? A mãe continuou a ser mãe, apesar de tudo. E se ela o tivesse abandonado? Não sei. Provavelmente teria sido mais difícil, mas continuaria a ser mãe, mesmo que a odiasse. Provavelmente sim. O ódio também é um sentimento. A indiferença seria pior. Sofia ficou pensativa. Não era indiferente a Lídia Pereira. Pelo contrário, sentia demasiadas emoções. À mesa festiva beberam champanhe e falaram sobre planos para o futuro. Lídia Pereira queria saber o que Sofia pensava sobre a sua vida futura. Quero que a Elisa cresça feliz, disse a rapariga. Isso é o principal. E tu? Tens sonhos? Antes sonhava em tirar um curso, encontrar um bom emprego, mas agora tudo mudou. Por quê? Porque apareceu a Elisa. Agora todos os sonhos estão ligados a ela. Mas és jovem, bonita, poderias organizar a tua vida pessoal. Com uma criança é difícil. Nem sempre. Há homens que estão dispostos a aceitar o filho de outra pessoa. Não quero arriscar. A Elisa já passou por suficientes sobressaltos. Que sobressaltos? Ela ainda é pequena. A mudança, pessoas novas, ambiente novo. E depois? Sofia calou-se. O que depois? Depois descobriu-se que ela tem uma avó que um dia abandonou a mãe. Isso também é um sobressalto. A Elisa não sabe disso. Por enquanto não sabe, mas um dia saberá. E o que lhe dirás? A verdade. Que a avó cometeu um erro, mas que depois passou a vida toda a arrepender-se. É tudo? O que mais? Que ela ama, que sempre ela amou. Não sei se conseguirei dizer isso. Por quê? Porque ainda não sinto esse amor. Compreendo com a cabeça que ele existe, mas não o sinto com o coração. E o que sentes? Dor, ressentimento, às vezes pena, mas não amor. Talvez venha com o tempo. Talvez sim, talvez não. Não te apresses. Dá tempo a ti mesma. Depois da festa, Lídia Pereira não conseguiu adormecer por muito tempo. Percebeu que a filha ainda estava longe do perdão, mas pelo menos havia esperança para o futuro. Janeiro trouxe mudanças inesperadas. Lídia Pereira propôs a Sofia que fosse estudar. Estudar onde? Surpreendeu-se a rapariga. Na faculdade. Ensino à distância, podes escolher qualquer área. Para quê? Porque é jovem, inteligente e deves ter formação.
E quem ficará com a Elisa? Eu tomo conta, ou contratamos uma ama. Mas isso é caro. O dinheiro não é problema. Não quero ficar em dívida convosco. Não é uma dívida, é uma compensação. Pelo quê? Por não te ter dado educação na infância, por teres crescido num orfanato. Não pode compensar o passado. Não posso. Mas posso tentar emendar o futuro. Sofia ficou pensativa. Educação. Sempre sonhara estudar, mas depois do nascimento de Elisa teve de esquecer isso. E se eu não conseguir? Conseguirás. És forte e inteligente. Como sabe? Sei, és minha filha. Isso não é argumento. Para mim é. E se eu não quiser trabalhar como empregada doméstica depois de estudar? Então não trabalharás. Encontrarás trabalho na tua área. E não se importará? Não, quero que sejas feliz. Mesmo que isso signifique que iremos embora? Mesmo que sim, embora sentirei muito a vossa falta, tua e da Elisa. Sofia concordou. Escolheu a faculdade de economia e candidatou-se ao ensino à distância. Nesse tempo, houve outra conversa importante com Vladimiro Gonçalves. Ele propôs a Sofia formalizar oficialmente a relação com Lídia Pereira. O que significa formalizar? Perguntou ela. Restabelecer os documentos de parentesco. Para que a Elisa seja oficialmente neta e tu filha. Para que é preciso isso? Para a herança, por exemplo. Ou se nos acontecer alguma coisa, para que a Elisa não fique desamparada. Não quero herança. Não se trata do que queres, trata-se do que é justo. Justo seria se não me tivessem abandonado no orfanato. Mas isso já aconteceu. Agora podemos corrigir pelo menos o lado formal. E o que dirá a dona Lídia? Ela concorda. Mais do que isso, ela gostaria de oficializar. O quê? Que te tornes filha dela não só de fato, mas também nos documentos. Mas já sou adulta. O fato do parentesco não anula isso. Não quero. Por quê? Porque o reconhecimento é um ato de amor, e entre nós ainda não há amor. E o que há? Uma tentativa de compreensão, uma tentativa de aceitação, mas não amor. Talvez o amor venha depois. Talvez, mas por enquanto é cedo para falar disso. Está bem. Mas a proposta mantém-se. Obrigada. Março trouxe novas preocupações. Sofia começou a estudar. Não foi fácil conciliar trabalho, cuidar da criança e estudar. Mas Lídia Pereira ajudava em tudo o que podia. Ficava com Elisa quando Sofia estava nas aulas, ajudava com os trabalhos de casa, apoiava moralmente. Como vão os estudos? Perguntava ela. Difícil. Mais interessante, respondia Sofia. Há muito tempo que não me sentia assim. Viva. O que significa viva? Como se tivesse um objetivo, como se estivesse a evoluir e não apenas a existir. Fico contente por teres decidido. Obrigada por ajudar com a Elisa. É uma felicidade para mim, finalmente posso ser útil à minha neta. Dona Lídia. Começou Sofia, mas calou-se. O quê? Nada. Só obrigada. Pelo quê? Por me dar a oportunidade de estudar, por ajudar com a Elisa, por aturar a minha raiva. Não aturo, compreendo. É a mesma coisa. Não, aturar significa esperar que tudo acabe, e compreender significa aceitar. Aceita a minha raiva? Aceito. E a tua desconfiança e a tua dor porque sei que mereci tudo isso. Mas espera por mudanças? Espero, mas não exijo. E se não houver mudanças? Então não haverá, mas continuarei a amar-te, a ti e a Elisa. Mesmo que eu nunca consiga retribuir? Mesmo assim, o amor de mãe não exige resposta. Mas quer. Quer, mas pode viver sem ela. Estas conversas ajudaram Sofia a compreender melhor Lídia Pereira. Via que a mulher se arrependia sinceramente do seu ato e estava disposta a tudo pelo perdão. O verão do segundo ano da sua vida juntas trouxe mudanças importantes. Elisa fez 2 anos e tornou-se uma verdadeira pequena personalidade. Falava em frases, fazia perguntas, mostrava caráter. Mamã, por que é que a Lídia está triste? Perguntou ela um dia. Como sabes que ela está triste? Ela chora às vezes, eu vi. E quando é que ela chora? Quando olha para mim.
Sofia percebeu que a filha começava a notar as relações complicadas entre os adultos. Era preciso resolver alguma coisa. Nessa noite, falou com Lídia Pereira. A Elisa começa a perceber tudo, disse ela. Perceber o quê? Que entre nós não está tudo bem, que você fica triste. Tento não mostrar, mas as crianças sentem. Ela perguntou: por que é que chora? O que respondeste? Que os adultos às vezes têm problemas. E o que ela disse? Que quer que a Lídia não chore. Menina inteligente, muito inteligente, e por isso quero falar consigo a sério. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que se passa entre nós. O que exatamente? Percebi que se arrepende mesmo do que fez. Percebi que me ama, a mim e a Elisa. Percebi que está disposta a tudo pela nossa felicidade. E já não consigo odiá-la. Mas também não consegues amar? Não consigo. Por enquanto não consigo. Mas posso tentar construir uma relação consigo. Que relação? Não sei. Veremos o que acontece. Algo mudou nos teus sentimentos? Sim. Deixei de a ver como inimiga. Agora é apenas uma pessoa que cometeu um erro. Uma pessoa que tenta emendá-lo. Isso significa muito para mim. Sei. Mas não espere mais. Não sei se conseguirei dar mais. Não espero. Estou apenas feliz por teres deixado de me odiar. O ódio é um sentimento demasiado destrutivo. Estou cansada dele. E o que sentes agora? Tristeza. Tristeza pelo que perdemos. Pelo que poderia ter sido. Mas não foi. Talvez nem tudo esteja perdido? A infância está perdida. O amor maternal na infância não o recebi. Isso já não se pode recuperar. E as relações adultas? Não sei. Talvez consigamos construir algo novo. O que exatamente? Amizade, compreensão, apoio mútuo. Isso não são sentimentos maternais nem filiais. Não, mas também é importante. Para mim é muito, para mim também. Naquela noite, algo importante aconteceu entre elas. Não reconciliação, não perdão, mas aceitação. Aceitaram-se uma a outra como eram, com todas as feridas e dores. O outono trouxe novas provações. Sofia estudava com sucesso. Elisa crescia e desenvolvia-se. As relações na família melhoravam. Mas então aconteceu um evento que mudou tudo. Vladimiro Gonçalves teve um infarte. Foi hospitalizado e os médicos lutaram pela sua vida. Lídia Pereira ficou em choque. Não conseguia comer, dormir, pensar noutra coisa. Sofia viu o seu estado e, pela primeira vez, sentiu verdadeira pena daquela mulher. Dona Lídia, disse ela, vá ao hospital. Eu tomo conta da casa. A Elisa fica comigo. Precisa de estar com o seu marido. Obrigada, sussurrou Lídia Pereira. Durante 3 dias, Sofia substituiu Lídia Pereira em tudo. Geriu completamente a casa, cuidou de Elisa, manteve contato com o hospital. E, pela primeira vez, sentiu-se não como empregada, mas como membro da família. Ao 4º dia, Vladimiro Gonçalves começou a melhorar. Os médicos disseram que a crise passara, mas seria necessária uma longa recuperação. Como estão as coisas em casa? Perguntou ele a Lídia Pereira. A Sofia tomou conta de tudo. Não tinha dúvidas. Vladimiro. Percebi que não consigo imaginar a vida sem ela e a Elisa. O que queres dizer? Tornaram-se a nossa família. Uma família de verdade. Eu também percebo isso. Mas a Sofia ainda mantém distância. Dá-lhe tempo. Tenho medo que não haja tempo suficiente. Haverá. Vi como ela se preocupou comigo, como te apoiou. Não é indiferença. Mas também não é amor. Por enquanto não é amor. Mas a base para ele existe. Quando Vladimiro Gonçalves regressou à casa, viu que Sofia mudara. Tornara-se mais aberta, mais caseira. Obrigado, disse ele a ela. Pelo quê? Por ter apoiado a Lídia. Por não nos ter abandonado no momento difícil. O senhor teria feito o mesmo. Mas tu não tinhas obrigação. Tinha.
Deram-me casa, trabalho, a oportunidade de estudar. Isso não é obrigação, é escolha. Talvez. Sofia? Começou ele, mas calou-se. O quê? Diz-me honestamente o que sentes pela Lídia. Não sei. Sentimentos complexos. Mas já não é ódio. Já não é ódio. Então o quê? Tristeza. Pena. Às vezes gratidão. Gratidão pelo quê? Por me dar a oportunidade de estudar, por amar a Elisa, por tentar emendar o erro. Talvez seja o início do perdão? Não sei. O perdão é complicado. Mas possível? Possível. Não sei quando nem como, mas possível. O inverno do terceiro ano da sua vida na casa dos Marques trouxe um evento inesperado. Elisa, que já tinha quase 2 anos e meio, chamou pela primeira vez a Lídia Pereira de avó. Avó, disse ela, estendendo os bracinhos para a mulher. Lídia Pereira parou petrificada. O que disseste, pequenina? Avó, repetiu Elisa e sorriu. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Lídia Pereira. Pegou na neta ao colo e apertou-a contra si. Sim, pequenina, sou a tua avó, sussurrou ela. Sofia observava a cena da cozinha. Algo estremeceu no seu coração. Pela primeira vez viu Lídia Pereira não como a mulher que a abandonara, mas como a avó da sua filha. Elisa, chamou ela a filha. Mamã. A menina virou-se para ela. Avó? Sim, pequenina, é a avó. Eu sei, ela é boa. Como sabes? Ela ama-me, eu sei. As crianças realmente sentem o amor melhor do que os adultos. Elisa, desde o início, procurou Lídia Pereira, apesar das complexidades nas relações entre os adultos. À noite, quando Elisa dormia, Sofia foi ter com Lídia Pereira. Precisamos de conversar, disse ela. Sobre o quê? Sobre o que a Elisa disse hoje. Chamou minha avó. Sim, e percebi que está na hora de pararmos de fingir que somos estranhas. O que queres dizer? A Elisa está a crescer. Percebe o que se passa à sua volta. Vê que você a ama, que vivemos como uma família, mas que, ao mesmo tempo, há uma estranha distância entre nós. E o que propões? Honestidade. É preciso contar-lhe a verdade sobre quem somos uma para a outra. Mas ela ainda é pequena, quase 3 anos. Ela pode entender coisas simples, nomeadamente que você é a mãe da mamã, ou seja, a avó. Que há muito tempo houve um erro, mas agora estamos juntas. Estás pronta a chamar-me mãe perante a Elisa? Sim. Na presença dela você será mãe? É preciso para ela e perante todos. Perante todos, por enquanto, fica como está. Dona Lídia. Compreendo. Mas já é muito. É pela Elisa, ela deve perceber quem é a sua família. E tu? Consideras-me família? Considero. Não sei de que tipo exatamente, mas considero. Obrigada. De nada. No dia seguinte, contaram a Elisa uma versão simples da verdade, que Lídia Pereira era a mãe da mamã, ou seja, a avó. Que há muito tempo não viviam juntas, mas agora viviam. Que todos se amavam. Elisa ouviu e assentiu. Entendido, disse ela seriamente. O avô Vlad é meu avô? Sim, avô. E tenho mais avós? Não, pequenina, está bem. Tenho mamã, avó e avô. Sim, isso é bom. Gosto deles, concluiu Elisa. E Sofia percebeu que a filha estava realmente feliz. Tinha uma família, amor, casa, o que a própria Sofia não tivera na infância. A primavera do quarto ano trouxe mudanças importantes na vida de Sofia. Ela estava a terminar o terceiro ano da faculdade e pensava no futuro. O que planeias fazer depois de acabar? Perguntou Vladimiro Gonçalves. Não sei. Talvez encontre trabalho na minha área? E se te oferecermos trabalho? Conosco? Que trabalho? Gerente dos nossos negócios. Temos várias empresas. Imobiliário. Precisamos de alguém que trate de tudo isso. Mas não tenho experiência. Ganharás. O principal é a confiança. E em ti confiamos. E como reagirá a dona Lídia a isso?
Foi ela que sugeriu a ideia. Ela, sim, disse que quer que te tornes um membro de pleno direito da família, não só formalmente, mas também na essência. O que significa na essência? Participar nos negócios da família, tomar decisões, ter poder real. Para que precisa ela disso? Confiança. Ela quer mostrar que confia em ti completamente. E se eu não corresponder à confiança, corresponderás. Temos a certeza disso. Mas é uma grande responsabilidade, para a qual tens tudo o necessário: inteligência, honestidade, interesse. Interesse é o futuro da Elisa, a herança dela. Não quero que a minha filha cresça no luxo sem saber o valor do dinheiro. Por quê? Porque estraga o caráter. Quero que ela seja independente e forte. E a riqueza impede de ser independente? Impede. Para que trabalhar se há herança? Mas pode-se educar uma atitude correta em relação ao dinheiro. Pode, mas é difícil. Então o que propões? Não sei. Preciso de pensar. Sofia pensou mesmo por muito tempo. Por um lado, a proposta era tentadora. Por outro, temia que o dinheiro a mudasse a ela e a Elisa. No final, decidiu aceitar, mas com condições. Está bem, disse ela. Mas tenho condições. Quais? Primeiro, receberei um salário pelo meu trabalho, não uma mesada. Concordam? Segundo, nenhum privilégio especial. Trabalho impede igualdade com os outros. Está bem. Terceiro, não falaremos a Elisa sobre herança até a maioridade. Aceitamos. E quarto, se algo correr mal, posso sair sem explicações. Esperamos que isso não aconteça. Também espero. Assim, Sofia tornou-se gerente dos negócios familiares. Isso mudou o seu estatuto na casa e a sua autopercepção. O verão do quarto ano foi especialmente importante. Elisa crescera. Sabia que Lídia Pereira era sua avó, Vladimiro Gonçalves seu avô e que todos eram uma família. Mamã, perguntou ela um dia, por que é que a avó às vezes fica triste? Por que achas que ela fica triste? Ela olha para ti de uma forma especial. Como especial? Quer dizer alguma coisa, mas não consegue. És uma menina muito observadora. E o que é que ela quer dizer? Não sei, pequenina. Talvez ela própria conte? Ela gosta de ti? Sim, gosta. E tu, dela? Sofia hesitou. Como explicar a uma criança a complexidade das relações adultas? Estou a aprender a gostar dela, disse ela, finalmente. E por que é preciso aprender? Com os adultos tudo é mais complicado do que com as crianças. Que pena. Sim, é verdade. Nessa noite, Sofia percebeu que a filha tinha razão. Seria melhor se fosse mais simples. Mas a sua relação com Lídia Pereira era demasiado complexa para se tornar simples. Em agosto, aconteceu um evento que mudou muita coisa. Lídia Pereira ficou doente, nada grave, mas o suficiente para ficar de cama por alguns dias. Sofia cuidou dela como se fosse uma pessoa próxima. Trazia medicamentos, preparava comida leve, sentava-se ao seu lado. Não tens obrigação de cuidar de mim, disse Lídia Pereira. Tenho. Você é minha família. Família? Sim, por mais complicado que seja. Então, consideras-me família? Considero. Não sei de que tipo exatamente, mas considero. E a ti mesma? A mim também, somos todos família, você, o Vladimiro Gonçalves, eu, a Elisa. Mas entre nós ainda há distância. Ah, mas está a diminuir. A sério? A sério. Muito devagar, mas está a diminuir. O que mudou? Deixei de ter medo de si. Tinhas medo de mim? Sim, medo que desaparecesse novamente da minha vida. Nunca desaparecerei, prometo. Sei, agora sei. E o que mais mudou? Comecei a perceber que você também é uma pessoa, com as suas fraquezas, medos, dores. E isso é importante? Muito importante. Antes você era um símbolo para mim. Símbolo de traição, de dor, e agora tornou-se uma pessoa? Isso é bom ou mal? Bom. Com uma pessoa pode-se construir uma relação. Com um símbolo, não. Que relação? Ainda não sei. Mais alguma.
Talvez um dia me chames mãe? Talvez. Não sei quando, mas talvez. Esperarei. Não espere. Viva. Desfrute do que tem. Uma neta que a ama. Tenho também uma filha. Tem. Só que ela ainda não consegue sentir isso. Compreendo. Mas tenta. Sinceramente, tenta. Sei e vejo isso. O outono do quinto ano trouxe novas provações e novas descobertas. Elisa começou o infantário e isso tornou-se uma etapa importante para toda a família. Não quero ir ao infantário, chorava a menina. Por que, pequenina? Quero ficar em casa com a mamã, a avó e o avô. Mas no infantário é interessante. Há outras crianças, brinquedos, atividades. E vocês onde estarão? Estaremos em casa. À tua espera. Prometem? Prometemos. Os primeiros dias no infantário foram difíceis. Elisa chorava, não queria ficar, mas gradualmente habituou-se e até começou a gostar de conviver com outras crianças. Mamã, contava ela. No infantário, um menino perguntou: Onde está o meu papá? E o que respondeste? Que não tenho, que tenho mamã, avó e avô. E o que ele disse? Que era estranho. E tu, o que achas? Acho que as famílias são diferentes, verdade? Verdade. A nossa família é boa? Muito boa, acho eu. Nesse tempo, Sofia sentia-se cada vez mais parte da família. Participava na tomada de decisões, geria os negócios, fazia planos para o futuro. Sofia, disse Vladimiro Gonçalves um dia, ainda queremos formalizar oficialmente a tua posição na família. O que significa oficialmente? Testamento, documentos de herança. Não quero falar de herança, mas é importante. Se nos acontecer alguma coisa, a Elisa tem de estar protegida. Está protegida. Tem mãe. Mas a mãe pode não conseguir lidar com tanto volume de negócios. Consigo. Sabemos. Mas é melhor prevenir. Está bem. Mas apenas o mínimo necessário. O que significa mínimo necessário? A casa onde vivemos, meios para a educação da Elisa. O resto é vosso. Mas isso não é lógico. Para mim é lógico. Não quero riqueza que não ganhei. Mas ganhaste. Tornaste-te parte da família. Tornar-me parte da família e ganhar dinheiro são coisas diferentes. Para nós é a mesma coisa. Para mim, não. No final, chegaram a um compromisso. Sofia recebia o direito à casa onde vivia e meios para a educação de Elisa, mas renunciava a todo o resto. O inverno do quinto ano foi decisivo. Elisa tornara-se uma menina bastante crescida. Falava bem, fazia perguntas sérias, compreendia coisas complexas. Mamã, perguntou ela um dia, gostas da avó? O que foi? Por que perguntas? Por que não dizes que gostas dela? E como sabes que não digo? Ouço. Dizes-me que gostas de mim. Da avó não dizes. E o que pensas sobre isso? Penso que são as duas tolas. Por quê? Porque se gostas, tens de dizer. Pelas palavras de Elisa, Sofia percebeu que a filha tinha razão. Era preciso mudar algo na relação com Lídia Pereira. Naquela noite, quando Elisa dormia, Sofia foi ter com Lídia Pereira. Precisamos de conversar, disse ela. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o que se passa entre nós. O que se passa? A Elisa perguntou. Por que é que estão tristes? O que respondeste? Que, não sei. Mas eu agora sei. E o que espera de mim? Palavras que não consigo dizer. Que palavras? Que a amo, que a perdoo, que somos mãe e filha. E por que não consegues dizer? Porque não sinto isso. Ainda não sinto. Compreendo. Mas sinto outra coisa. Que é importante para mim, que não imagino a vida sem si, que estou grata por tudo o que faz por mim e pela Elisa. Isso não é amor. Não, mas é a base para o amor. Acha que o amor pode vir? Acho. Devagar, gradualmente, mas pode. O que é preciso para isso? Tempo, paciência e que deixe de esperar o impossível de mim. Não espero. Espera, vejo isso nos seus olhos. Está bem, tentarei não esperar. E mais uma coisa. O quê?
A Elisa tem razão, é preciso falar sobre sentimentos e quero dizer não a odeio. Estou-lhe grata, considero-a família. Obrigada. Não é amor, mas é honesto. Compreendo, e não é pouco. Sei. Depois desta conversa, algo mudou entre elas. Lídia Pereira tornou-se mais calma, menos tensa, e Sofia sentiu que a pressão sobre si diminuíra. A primavera do sexto ano trouxe um evento inesperado. Elisa ficou gravemente doente, pneumonia. Os médicos insistiram na hospitalização, mas a criança recusava-se categoricamente a ir para o hospital. Quero ir para casa, chorava a menina. Quero a mamã, a avó. Pequenina, no hospital vão ajudar-te, convencia Sofia. Não, não quero. Tenho medo. Lídia Pereira pegou na neta ao colo. Elisa, não tenhas medo. A mamãe e a avó estarão ao teu lado. A sério? A sério. Não te deixaremos sozinha. Prometem? Prometemos. No hospital, Elisa ficou num quarto individual, e Sofia e Lídia Pereira revezavam-se ao seu lado. Foram dias difíceis. A febre não baixava, a criança sentia-se mal. Mamã, sussurrava Elisa, tenho medo. Não tenhas medo, pequenina, vai correr tudo bem. E se não correr? Vai, com certeza vai. Como sabes? Sei. O coração de mãe diz-me. E a avó também acha? Pergunta-lhe. Avó, chamou Elisa. Vou ficar boa? Claro que vais, respondeu Lídia Pereira pegando na mão da neta. És uma menina forte, como a mamã. Como a mamã. E tu também és forte? Tento ser. Bom, então somos todas fortes. Todas fortes. Ao terceiro dia, a febre começou a baixar. Elisa estava a melhorar, mas muito fraca. Quase não falava. Apenas olhava para a mãe e para a avó. Mamã, sussurrou ela. Diz à avó que gosto dela. Diz tu mesma. Não consigo. Estou cansada. Avó. E Elisa manda dizer que gosta de ti. E eu gosto de ti, pequenina, respondeu Lídia Pereira, beijando a testa da neta. Mamã, sussurrou Elisa novamente. E tu gostas da avó? Sofia ficou sem saber o que dizer. Como responder a esta pergunta? Eu gosto muito dela. Não é a mesma coisa. Não exatamente. E quando será a mesma coisa? Não sei, pequenina. Que pena. Queria que todos gostassem uns dos outros. Talvez um dia seja assim. A sério? A sério. Elisa fechou os olhos e adormeceu. E Sofia pensou no que a filha dissera. Realmente queria que todos gostassem uns dos outros. Mas por enquanto isso não acontecia. Depois da doença de Elisa, as relações na família mudaram. As preocupações partilhadas aproximaram todos, especialmente Sofia e Lídia Pereira. Obrigada por ter estado ao meu lado, disse Sofia. Onde mais estaria? A Elisa é minha neta. Não só por isso. Então por quê? Porque é uma pessoa boa. Uma boa pessoa. Cometi um erro terrível. Cometeu. Mas isso não faz de si uma pessoa má. A sério? A sério. Uma pessoa má não sofreria a vida toda. Não tentaria emendar o erro. Mas causei-te dor. Causou. Mas não de propósito. Não por maldade. Isso é importante. Muito importante. Intenção maldosa e erro são coisas diferentes. Então podes perdoar-me? Posso. Provavelmente posso. Provavelmente o perdão é um processo. Não acontece instantaneamente, mas acontece. Acontece devagar, gradualmente, mas acontece. E o amor? O amor é mais complicado. Não sei se pode surgir onde não existiu. Mas pode tentar? Pode, mas não prometo resultados. Não peço promessas. Peço apenas uma oportunidade. A oportunidade tem, sempre teve. Obrigada. De nada. O verão do sexto ano foi o mais tranquilo de todo o tempo que viveram juntos. Elisa crescia, a família unia-se, as relações melhoravam. Mamã, disse Elisa, somos felizes. Acho que sim.
E o que é a felicidade? Quando as pessoas se amam e vivem juntas, e nós amamos-nos? Sim, todos, todos. E tu amas a avó? Sim, pequenina, amo, já amo. A sério? A sério. E Sofia percebeu que era mesmo verdade. Algures no fundo da sua alma, devagar e discretamente crescera o amor pela mulher que voltara a ser sua mãe. O outono do sexto ano trouxe uma decisão importante. Sofia percebeu que estava pronta a dar o último passo para a reconciliação. Dona Lídia, disse ela, preciso de lhe dizer uma coisa. O quê? Eu perdoo-a. O quê? Perdoa-a por me ter entregado ao orfanato. Completamente. De onde veio essa decisão? Da compreensão. Percebi que era uma rapariga jovem e assustada que tentava fazer o melhor pela sua filha. Sim, correu mal, mas as intenções eram boas. Sofia, percebi que guardar ressentimento é destruir-me a mim mesma. E estou cansada de me destruir. Quero construir. Construir o quê? Relações, família, futuro. Que relações? Maternais e filiais. Quero tentar ser sua filha. A sério? A sério. Não sei se resultará, mas quero tentar. E o que mudou? Eu mudei. Percebi que não é inimiga nem símbolo de dor. É apenas uma pessoa que cometeu um erro e passa a vida toda a tentar emendá-lo. E isso é suficiente. Suficiente? Mais do que suficiente. Então, podemos tentar. Mãe, pronunciou Sofia, e a palavra soou estranha, invulgar, mas não falsa. Filha, respondeu Lídia Pereira, e na sua voz havia tanta ternura que Sofia sentiu algo quente a espalhar-se no peito. Estranho, disse ela. O quê? Chamar mãe a uma mulher adulta. Mas agradável? Agradável. Inesperado, mas agradável. Para mim também é agradável. Esperei tanto por este momento. Sei, agora chegou. Sim, chegou. À noite contaram a novidade a Elisa e a Vladimiro Gonçalves. Viva! Gritou Elisa. Agora a mamãe e a avó não vão ficar tristes. Não estávamos tristes, disse Sofia. Estavam, mas agora não vão estar. Como sabes? Sei. Agora somos todos felizes. Todos felizes, concordou Sofia. Vladimiro Gonçalves abraçou ambas as mulheres. Finalmente, disse ele. Finalmente temos uma família de verdade. Sempre tivemos, respondeu Lídia Pereira. Só que nem todos percebíamos. Agora percebemos, disse Sofia. E isso é o principal. Passou um ano desde o dia em que Sofia chamou pela primeira vez mãe, a Lídia Pereira. Foi um ano de aproximação lenta, cautelosa, um ano a conhecerem-se uma à outra, um ano a construir novas relações. Não tentaram recuperar o tempo perdido. Era impossível. Construíram novas relações, baseadas na compreensão mútua, no perdão e no amor. Mãe, disse Sofia, quero dizer-te uma coisa. O quê? Obrigada. Pelo quê? Por não teres desistido. Por teres esperado. Por me teres dado a oportunidade de me tornar tua filha. Nem podia desistir. És minha filha. Agora sim. Agora sou realmente tua filha. E antes? Antes era apenas a menina que deste à luz, e agora sou a filha que te ama. E eu amo-te. Sei, sempre soube. Só não consegui aceitar. E agora consegues? Consigo. E aceito e retribuo. É o melhor presente da minha vida. E da minha também. Elisa cresceu numa família feliz e amorosa. Tinha mãe, avó, avô e todos se amavam. Não se lembrava dos tempos em que havia tensão em casa, em que os adultos falavam com cautela, em que a dor pairava no ar. Mamã, perguntou ela, vamos viver sempre juntos? Sempre, pequenina. E ninguém se vai embora. Ninguém. Bom, gosto da nossa família. Eu também gosto. E a avó? Pergunta-lhe. Avó, gostas da nossa família? Gosto muito, pequenina. E o avô? O avô também. Então está tudo bem. Sim, estava tudo bem, não perfeito, mas bem. A família fora restaurada. As relações normalizadas.
O futuro parecia brilhante. Passaram 10 anos desde o dia em que Sofia entrou pela primeira vez na casa dos Marques. Elisa já tinha 11 anos. Andava na escola, tinha aulas de música, crescia uma menina inteligente e feliz. Sofia terminara a faculdade, trabalhava com sucesso, geria os negócios familiares. Tornara-se uma dona de casa de pleno direito, uma filha de pleno direito, um membro de pleno direito da família. Lídia Pereira era feliz. Conseguira o que sonhara toda a vida: o perdão da filha, o amor da neta, a felicidade familiar. O círculo fechara-se, o destino dera uma segunda oportunidade. Vladimiro Gonçalves orgulhava-se da sua família. Tinha esposa, filha, neta, não filha biológica, mas verdadeira, amorosa, próxima. À noite, toda a família reunia-se na sala de estar. Elisa tocava piano. Vladimiro Gonçalves lia o jornal. Sofia e Lídia Pereira viam fotografias de família. Mamã, disse Elisa, conta a história de como encontraste a avó. Que história? Bem, como vieste trabalhar e depois descobriu-se que a avó era tua mãe. É uma longa história. Gosto de histórias longas. Está bem, ouve. E Sofia contou à filha a história de como o destino pode ser cruel, mas também pode dar uma segunda oportunidade, de como a dor pode transformar-se em amor e o ódio em perdão, de como é importante não desistir mesmo quando parece que tudo está perdido. Que história bonita, disse Elisa, com um final feliz, e acrescentou Lídia Pereira. Sim, com um final feliz, concordou Sofia, e era verdade. A história deles teve um final feliz. O círculo do destino fechara-se, e todos encontraram o seu lugar nele.